como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos ver perspectiva do ponto de vista do Canva, ou seja, nós vamos usar o próprio Canva para explorar as possibilidades que ele dá. É importante frisar que o Canva não permite alteração de vetor. Então, o que isso significa? Eu explico isso lá na gravação de tela, mas eu acho importante reforçar aqui no começo que acontece o seguinte, né? Os vetores no Canva você não consegue mexer nos nós. Então, imagina que essa tela onde eu estou aparecendo é um retângulo dentro do Illustrator. Você teria esses pontos aqui como se fossem nós, então você conseguiria mexer fazendo com que ele fosse para dentro ou fosse mais esticado para fora, e isso é uma coisa que não acontece no Canva. Entretanto, existe uma palavra que a gente pode usar para pesquisar que se chama isométrico, que aparecem alguns elementos em 3D, e aí eu vou falar para vocês quais as vantagens e desvantagens desse tipo de perspectiva na nossa gravação de tela. Não tem nenhum exercício para ser entregue, mas vocês podem praticar pesquisando as palavras que eu mostro no vídeo. Vamos lá? Olá, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão geral de perspectiva e ver aqui no Canva quais são as suas possibilidades. Lembrando que eu estou aqui no menu Seus Designs, né? Ou seja, eu estou onde ficam as nossas atividades. Uma das últimas atividades que nós fizemos foi essa daqui, que são as ações que a gente tem em casa com a nossa família. No meu caso, para não precisar expor ninguém que mora comigo, eu fiz como se eu morasse sozinha, mas no caso de vocês, vocês vão pôr aqui, né, que é uma atividade em família. Como foi uma sugestão da Joyce, eu fiz como se eu estivesse lavando louça com os meus gatinhos cantando comigo. Essa outra atividade foi a releitura. Ok? Foi a nossa releitura do Casal com Pombo, que também é uma atividade para ser entregue. Aqui nós tivemos a nossa primeira revisão de anatomia. Então é bom a gente já deixar aqui assim. E aqui a gente teve essa mesma revisão de anatomia, porém com blocos, né? Eu mostrando para vocês como faz para montar esses blocos. Aqui nós temos o Trabalhadores em Pandemia, né? Que a gente está mostrando quem são essas pessoas que estão trabalhando, que condições elas estão tendo, né, para poder trabalhar. Aqui a gente tem a releitura do Pescadores. Esse é a atividade Espaço Verde. Eu estou mostrando isso para vocês antes da revisão, só para vocês lembrarem o que vocês têm para entregar. Então aqui, ó, Espaço Verde próximo. Lembrando que atividades de revisão não precisam ser entregues. Aqui nós temos a releitura do cesto de frutas, que foi um desenho de observação, certo? Esse daqui já tem... Ele ficou com um nome como se fosse um parênteses, que é justamente o de atividades em casa, né? O que a gente estava fazendo aí. O nosso espaço especial, na verdade. E aí, colocando nomes, a gente deixa a nossa pasta mais arrumada. E aqui a gente também tem a releitura do vaso de flores. Certo? Então, aqui a gente já tem todas as coisas que a gente precisa. Dessa linha aqui pra baixo
onde a gente tem esses rostinhos de blocos, foram todos pra gente estudar como montar esses corpos, então, sem pressa, sem desespero. E aqui a gente tem aquelas 2 atividadezinhas que foram de julho, né? Que foram pra gente aprender a montar, fazer animações, cenários, tudo bonitinho. Então vamos lá pro começo. Eu vou pegar aqui o formato de apresentação, né? O formato de tamanho de slide. E vou vir em elementos. Nesses elementos eu vou buscar pela palavra perspectiva, ó. Perspectiva. E aí vamos ver o que ele reserva para nós, né? O que aparece aí pra gente sobre perspectiva dentro do Canva, né? Dentro das possibilidades aí que o Canva tem. Lembrando que, infelizmente para nós, o Canva não possui um meio de se mexer na perspectiva quando a gente está falando de figuras, né? Então o que eu vou usar aqui são só exemplos, tá bom? De algumas coisas diferentes. Então aqui a gente tem essa animação. E aí, como eu sei que essa animação está em perspectiva, tá vendo que aqui quando ela fica na frente, ela fica maior e as bolinhas de trás elas ficam menores? Isso é um ponto de vista, isso é uma perspectiva. Significa que ele está se movendo em diversas direções diferentes. Aí o que eu posso fazer para dar um exemplo? Pegar esse outro GIF aqui, que são vários cubos diferentes, e você consegue ver eles girando, né, fazendo essa movimentação de giro, o que é interessante porque você consegue ver todos os lados. Então a perspectiva ela é sobre os lados desses objetos, ok? Então aqui, ó, estou em perspectiva, estou na parte de figuras e eu vou usar diversas figuras diferentes para exemplificar para vocês o que é e como funciona a perspectiva. Então vamos lá, a perspectiva ela é um ponto de vista sobre alguma coisa, sobre algum objeto. Por exemplo, quando eu tenho este cubo aqui, tá vendo? Ó? Quando ele para, a posição dele parado, ele está bem de lado, né? A gente consegue ver todos os lados dele bonitinho. Deixa eu pegar esse daqui para vocês verem. Aqui, ó, vocês estão vendo que ele consegue se mover, aumentar e diminuir. Tá vendo? Ele dá uma leve aumentada e diminui girando, então você consegue enxergar os lados. Já nessa outra animação que a gente tem aqui, você vê o cubo sendo montado de diversas direções, de cima, de baixo, da esquerda e da direita. Isso também é um jeito de ver a perspectiva. Aqui, ó, a gente tem o mesmo cubo, só que girando, porém a nossa perspectiva é enxergar ele de cima, tá vendo? Ó? Então você consegue entender a proporção desses objetos, né? Então eu tenho aqui 3 cubos diferentes, 3 cubos totalmente diferentes, porém com o mesmo ponto de vista assim de cima, né? Você está vendo ele de cima, mesmo que ele se afaste. Por exemplo, no caso do primeiro ele se afasta e gira. No caso do segundo, a gente tá vendo ele exclusivamente de cima. A diferença é que ele surge da esquerda para a direita e de baixo para cima. E a gente tem o terceiro que só está girando. Mas na verdade, se a gente fosse colocar eles parados, todos eles estão muito parecidos com essa posição desse cubo aqui, ok? Então significa que eu tô vendo eles levemente de cima em relação ao meu ponto de vista, ok? Lembrando, quanto mais longe ele estiver na tela, que nem aqui, ó, a bolinha tá indo embora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou colocar o fundo em preto. Tá vendo a bolinha indo embora? Ó? Ela vem pra frente, vai lá pra trás. Então, isso são planos. É como se você desse planos de perspectiva pra sua animação. Eu vou continuar aqui pesquisando a palavra perspectiva e vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui este preto, né? Aqui a gente também tem um outro exemplo, que são os desenhos de grade, né? Então você percebe que pra dentro ele vai ficando menor, ok? Então tudo certo até aqui. Só que a perspectiva ela pode ser de diversos jeitos. Então vocês já devem ter visto esse desenho aqui, ó. Ele é como se fosse a simulação de um ralo ou de um buraco negro. Porque se vocês verem, ó, tudo que entraria por aqui vai ganhando formato de funil, tá vendo? Eu posso até ampliar bastante. Ele ganharia o formato de funil. Então, para desenhar esse tipo de grade, já é um pouco mais complexo.
mas é bom que vocês vejam para que vocês entendam como funciona. Tá vendo aqui, ó? Ele vai abrindo como se fosse um leque. Ou este círculo que você consegue enxergar como se a gente estivesse olhando de baixo para cima. É sempre bom a gente testar outros tipos de perspectiva, tá vendo? Eu vou colocando aqui do lado para vocês terem uma noção. Essa daqui de baixo é como se fosse um grande campo de energia em volta. Tudo isso são grades de perspectiva. E aí, aqui é como se fosse, imagina como se fosse um satélite no espaço, em formato de anel. E aí você consegue enxergar dentro. Então, esse ponto de vista vai depender muito de onde você parte, de onde você está. De uma forma mais simples, o que a gente pode fazer? Vim aqui em figuras. E ele tem essas grades, tá vendo? Ó, nesse caso eu vou pegar um que é pago mesmo, só para que vocês consigam entender onde eu tô querendo chegar. Essa grade de perspectiva, ela existe na maioria dos aplicativos. Como eu falei, eu tô usando essa imagem paga só para que vocês enxerguem o que eu quero dizer. Então, vocês conseguem perceber que as linhas que são mais centradas, elas estão bem retas. E as linhas que são laterais, elas já estão bem diagonais, elas parecem até mais compridas, porque elas vão até lá o final da nossa tela, ok? Então vamos continuar vendo. Se perspectiva nada mais é do que um ponto de vista, deixar o olhinho aqui curioso. Tá vendo? Tem esse olhinho aqui. Vamos imaginar, ó, esse olho verde, ele está olhando de baixo para cima. E esse está olhando reto. Ou seja, tudo que esse olho azul vê, ele vê de frente. Vamos lá, ó. Tudo que ele vê de frente. Ok? Ok. Mas vamos supor que esse olhinho verde, ele vê as coisas de cima. Então, ele veria esse mesmo cubo, no caso, né? É a única forma que tem em 3D aqui no Canva, que é esse aqui. Então, no caso, se você estivesse olhando de cima, você veria o cubo deste jeito. Ou seja, o ponto de vista deste olho é daqui de cima, tá vendo? Ó, do ponto dele pra cá pro cubo. Só que como se a gente estivesse de frente, ou seja, a posição que você já está para assistir o seu vídeo. Já esse olho azul é como se ele estivesse totalmente de frente e não conseguisse enxergar os lados. Por quê? Porque ele está 100% de frente para o objeto. É isso que eu quero dizer onde aplica esses pontos de perspectiva. A única coisa que eu sempre vou voltar nessa tecla com vocês é que o Canva não deixa mexer nos nós. Então, assim, você tem esses símbolos que se parecem bastante mesmo com opções de vetor, mas infelizmente a gente não consegue mexer nos nós deles, tá vendo? A gente consegue mexer para aumentar e diminuir, a gente consegue girar, a gente consegue cortar, mas a gente não consegue distorcer, né? A gente não tem essa distorção de vetor a nível Illustrator ou Corel. Pelo menos não nessa versão gratuita, né? E pra falar a verdade, eu não sei se na versão paga o Canva também deixa mexer no vetor dessa forma mais invasiva. Porque como eu já falei pra vocês algumas vezes, a ideia do Canva é ser um aplicativo para as pessoas que talvez não tenham aí tanta técnica de design, mas que estão diretamente envolvidas com esse tipo de trabalho. Ou até designers profissionais, só que não teriam tempo, né, de vetorizar. E aí usariam esses vetores prontos. O que não é um problema, gente, porque isso é só um jeito de se trabalhar. Aqui, ó, tem algumas poucas peças que são em 3D. Tá vendo? Tem pouquíssimas peças que são em 3D. Então, a gente tem esse, tem o cubo, nós temos esse cilindro, mas esse cilindro também, ele tá bem simples, né? E só. Então, infelizmente, em relação à perspectiva, aplicar uma perspectiva muito complexa, o Canva fica devendo. Mas o bom é que a gente consiga entender como isso funciona e a partir disso tirar proveito
e tentar montar as coisas do jeito que a gente precisa. Então, por exemplo, eu tenho esse cubo. Eu posso tentar colocar esse por cima e montar algo como se fosse um prédio, talvez. Ou, por exemplo, duplicar esse próprio cubo com um tamanho menor e ir fazendo uma rua. Quer ver? É só eu ter uma noção de onde eu quero que acabe, de onde eu quero, para onde eu quero que vá. Então, por exemplo, eu vou pôr meu ponto de fuga da seguinte maneira. A linha vai atravessar aqui e vai chegar até aqui, certo? Aí eu vou pegar esses objetos, selecionar e vou começar a colocar aqui para o lado. Só que o que eu faço? Eu pego a posição e passo para trás. Vou sempre passando para trás. Então, duplica, vem para o lado, passa para trás. Vem aqui, ó, passa para trás. E vai fazendo isso de novo, de novo, de novo. Então, você vem, duplica, fazer um menorzinho aqui, ó, posição para trás. Quando você vê, o que vai acontecer, né? Você vai ter aí como se fosse uma rua acontecendo com prédios, só que prédios esses que você mesmo conseguiu aí fazer, né, por causa da perspectiva. Só que o que vai acontecer é que você não vai ter muito mais peças, né, para complementar. Então a gente vai ter que usar a criatividade. Eu vou vir aqui, ó, vou arrumar esses predinhos para que eles fiquem mais alinhados, né? Para que não fique todo torto assim. Que bonitinho. Às vezes, quando você quer selecionar algo, você tem que clicar, segurar, esperar ele falar que está selecionado. E aí você começa a trabalhar. Então vamos fingir que aqui são esses blocos de prédios, né? Que tem aqui nessa rua ou algo do tipo. Eu posso até esticar, tá vendo, ó? Para realmente parecer que são blocos de prédio gigantes, infinitos. E aí, eles vão ficar aparecendo dessa forma. Ou eu posso deixá-los mais baixos, né? De alturas diversas aí. De propósito, para que as pessoas pensem, para que as pessoas acreditem que são diversos volumes de prédios diferentes. Basicamente aqui para finalizar, né? As únicas coisas que a gente consegue colocar em perspectiva são os elementos que já venham em perspectiva. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, por exemplo, colocar aqui isométrico e ver se aparecem animações, elementos que a gente possa encaixar nesse ponto de vista, tá vendo? Porque ele tá bem de ladinho, então eu poderia colocar, sei lá, uma pessoa aqui pensando, e aí essa pessoa também tá em perspectiva, tá vendo? Porque tá tudo pro mesmo lado. Então aqui, ó, nesse prédio é um prédio de comunicações. Então a gente pode colocar esse bonequinho. É como se fosse um grande Rabu Hotel, onde as coisas são de lado, sabe? Então isso é o ponto de perspectiva. Você consegue vir e consegue ver esses objetos de lado, ó. Eu consigo pôr esse posto aqui, tá vendo? Ó? Eu consigo colocar ele aqui, é só jogar ele pra trás. E assim por diante. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que até é possível, sim, montar algumas coisinhas em perspectiva, algumas coisas. Só que não muitas coisas, porque você dependeria de todos os elementos. Por exemplo, aqui é um banco. Ele tá, pra nossa sorte, ele tá virado pro mesmo lado que está a perspectiva que a gente tá aplicando. Então aqui é um supermercado. Então, eu consigo colocar esses micro símbolozinhos já pronto, mas a gente não consegue montar por conta própria, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Você não consegue fazer porque o Canva não te dá essas ferramentas para trabalhar dessa maneira. Então, aqui pode ser, sei lá, deixa eu ver, uma lojinha de voz. Pode ser uma escola, né? Porque tem balãozinho de conversa. Aqui a gente pode fingir que é um supermercado. Nesse a gente pode fingir que é um banco. Aí tem o posto de gasolina. Então até dá pra montar uma cidade, um mini Rabu. Enfim, dá realmente pra fazer. Mas a gente depende bastante que existam esses objetos aqui nessa perspectiva, tá vendo? Porque se eles já estiverem ao contrário, ó, eles já não servem pra gente. É interessante a gente dar uma olhada,
ver, né, tá vendo? Ó, que nem aqui a gente tem bastante animação desses predinhos, isso aqui é legal. Mas, no caso, eles não se encaixam aí, é o outro ponto, né, com a estética que a gente usa, que é a estética aí mais próxima do que o Di Cavalcanti fazia. Então a gente precisa também pensar nesse sentido. Mas o importante é, dá pra fazer? Dá, você consegue fazer, com um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, você consegue sim, tá vendo? Aqui a gente tá com um ponto de vista diferente, eu posso pôr aqui do lado, mas dá pra fazer, só que levaria muito mais tempo e nós dependeríamos, isso é uma coisa que não pode ser esquecida, nós dependeríamos de que todos esses objetos ficassem aí nesse mesmo ângulo, nessa mesma perspectiva, nesse mesmo ponto de vista, para que faça sentido, entendeu? Para que isso venha a funcionar. Então aqui, ó, aqui é uma escola, eu posso pôr esses papéis na frente e assim por diante. Então, isso é o ponto de vista. Se a gente pesquisar isométrico, vão vir esses desenhos que são mais de cima, e aí a gente consegue trabalhar a perspectiva da melhor maneira possível. Às vezes a gente dá sorte e acha coisas como isso. Vem aqui, deixa eu... Eu vou pôr numa outra página, que assim vocês conseguem visualizar melhor. Tá vendo? Que é como se fosse um quarto também pronto, só pra colocar as coisas dentro. Então, desse mesmo estilo, tem vários outros. Isso aqui se chama ponto de vista isométrico, ou design isométrico, que é quando você vê de cima, porém aberto, tá vendo? E aí, seria só o caso de colocar os elementos. Só que, de novo, a gente cai naquela situação de os elementos estão na mesma perspectiva. Porque não adianta só jogar, por exemplo, ó, vou pôr essa impressorazinha aqui. Ó, ela tá na mesma perspectiva. Isso foi bom. Vamos ver aqui. Eu vou colocar essa caixa. Ó, a caixa tá na mesma perspectiva. Então, é isso que eu falo pra vocês. A gente tem que só tomar cuidado, perceber em como essas coisas são, para que elas funcionem em conjunto. Mas, respondendo a pergunta, existe a chance de fazer algo em perspectiva? Sim, a gente só teria que ter um tema diversificado, porque a perspectiva do Di Cavalcanti são de coisas muito específicas, né? São primeiro e segundo plano, ou, por exemplo, são situações em que a gente tem casas muito antigas e não essa estética. E lembrando que não são todos os adesivos que deixam a gente mudar de cor. Então, por exemplo, aqui essa gavetinha teria que ficar roxo. A gente não pode mudar. Ou essas moedinhas a gente consegue. Então também tem esses micro desafios. Mas respondendo a pergunta que geralmente é feito, sim, é possível criar uma cidade em perspectiva no Canva. Porém, com a ressalva de que você precisa já ter esses elementos prontos. Os vetores, né, entre aspas, que o Canva tem, não conseguem fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão e que isso aqui seja uma possibilidade para vocês explorarem, né? Sei lá, montar uma cidadezinha de vocês, mas realmente tentar fuçar bastante aqui. E como eu falei, é só pesquisar pela palavra isométrico, ok?